mais, que muito mais. O amor de Cristo excede todo entendimento. O amor de Deus por nós é mais, que muito mais. O amor de Cristo excede todo entendimento. Somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, por amor, puro amor. Vem beber dessa água, vem provar desse amor. O Senhor te chama, ouça a voz do Senhor. Vem beber dessa água, vem provar desse amor. O Senhor te chama, ouça a voz do Senhor. Somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, por amor, por amor. Vem beber dessa água, vem provar desse amor. O Senhor te chama, ouça a voz do Senhor. Glória a Jesus. Superando o esgotamento, essa é a quarta mensagem. Semana que vem eu encerro essa série, queridos. E queria agradecer ao Papai do Céu, né, por essas 5 mensagens, mas ainda temos hoje e semana que vem. Hoje falando sobre esgotamento, caverna e vitimização. Fale comigo, esgotamento, me ajude, vai. Me ajude, vai. Diga assim, esgotamento, caverna e vitimização. Você vai entender daqui a pouquinho. Esgotamento nervoso é um termo mais popular do que clínico. Não há uma doença clinicamente identificada chamada de esgotamento nervoso. A gente costuma falar, a pessoa sofreu um colapso nervoso, mas não há uma doença clinicamente específica para isso, comprovada estatisticamente e etc. Tá? Então não é um termo clínico, um termo médico, é mais um termo popular. Normalmente, quando há o esgotamento, que se costuma falar é que a pessoa está num processo de depressão. Por isso é muito difícil entender aonde começa uma coisa e aonde é que passa para outra coisa. Muitas vezes a pessoa entra num processo de esgotamento e daqui a pouco ela está num processo agudo de depressão. Muitas vezes é o inverso. Ela já começa num processo depressivo e a própria depressão faz com que ela fique completamente esgotada. Me ajude, faz com que ela fique completamente... Só que aqui é que eu tenho um probleminha, né? Eu trouxe aqui algumas estatísticas para você, tá? Especialistas brasileiros dizem que as situações que mais desencadeiam o esgotamento são as seguintes. Olha só, estresse, fala comigo, vai. Casamento, solteirice. Então, quer dizer, se está casado, se estressa. Se está solteiro, também.
Veja como é interessante. Né? Dificuldades financeiras, vai comigo, vai. Chefe brabo, um chefe rude. Conflitos na vida. Eu fui vendo o que mais causa esgotamento para chegar à seguinte conclusão: estar vivo. Por quê? Se você está solteiro, estressa demais e esgota, porque a solidão esgota. Quem está aqui se sentindo solitário sabe que solidão, me ajude, vai, solidão de uma maneira terrível, causando doenças e mais doenças físicas. Mas se está casado, o casamento também esgota. Qual é a solução para esse negócio? E vai por aí. Chefe, mas como é que eu vou fazer? Então eu mando meu chefe embora, pronto. Não consigo mandá-lo embora. Aí, resumo, queridos, a própria vida, e eles próprios concluem isso, né? Eles dizem que 90% da população brasileira, segundo o que está escrito aqui, 90% da população brasileira passa, em algum momento na vida, por um processo de... Aí eles dizem, estresse, depressão, ansiedade, pânico e esgotamento. Então, é algo inerente da própria vida. Ora, se é algo inerente da própria vida, é algo que não necessariamente eu vou conseguir evitar. Me ajude. É algo que não necessariamente eu vou conseguir. Faz parte do processo enfrentar o esgotamento. E aí, queridos, eu queria lembrar aos amados algo que foi dito aqui e provado biblicamente e até estatisticamente, que normalmente o que mais me leva ao esgotamento em tudo isso que eu falei, é exatamente aquilo que eu mais dou valor. Por quê? Porque se eu não der muito valor para aquilo ali, dificilmente aquilo ali vai me esgotar. Imagine que você esteja aí falando mal de mim. Se eu não gosto de você, sinceramente, me ajuda. Isso vai ser difícil me esgotar. Mas se eu gostar muito de você, e quanto mais eu gostar de você, me ajude. Quanto mais eu gostar de você, me ajude, mais isso vai me trazer desgosto, me trazer tristeza, e então me levar ao esgotamento, via de regra, a depressão e etc, etc. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque normalmente o que me leva ao esgotamento, com mais frequência, é exatamente aquilo que é importante para mim, aquilo que é valorizado por mim. Então, a igreja, o ministério, se a cada vez que eu me esgotar, eu abandonar, eu for para a caverna, que daqui a pouco eu explico esse conceito um pouquinho mais, que os irmãos já têm em mente, que é a questão de Elias, ele se esgota, entra em depressão, vai para a caverna. Se a cada vez que eu me esgotar, seja no casamento, ou seja na solidão, ou seja no trabalho, ou seja na igreja, ou seja no ministério, ou seja na minha relação com você que eu amo, o que vai acontecer comigo? Daqui a pouco eu não tenho mais nada na minha vida que eu realmente goste. Porque o que realmente é importante para mim, eu acabei abandonando. Só vou ficar, porque olha só, irmãos, não sei se eu estou conseguindo ser claro nessa introdução aqui, preciso que o Papai do Céu me capacite, né? E você com a sua capacidade aí, inteligência, que o Papai do Céu já lhe deu. Repare, qual é a tendência quando eu estou esgotado num relacionamento? Eu cada vez mais ter relacionamentos superficiais. Porque o relacionamento superficial, ele não me estressa, porque ele é superficial. Não é? Ele não tem tanta importância para mim. Então alguém decepcionado com o casamento, a pessoa se decepcionou com o casamento, não falo de forma pejorativa, estou falando de uma forma bem consistente. Alguém realmente se decepcionou com o casamento, então ela passa, e eu conheço um monte de casos assim, se decepcionou com o casamento, ela passa a ter relacionamentos superficiais. Me ajude, ela passa a ter... Por que ela busca um relacionamento superficial? Pense comigo, me ajuda aqui, vai. Dá uma de pastor agora, vai. Dá uma de analista agora, vai. Por que ela busca relacionamentos superficiais? Porque ela não quer, me ajude, se machucar, não é? Só que com um mês vai bem. Acredite no que eu estou lhe falando. Posso lhe provar isso. Se quiser, venha conversar comigo em gabinete, eu lhe mostro isso aqui biblicamente e estatisticamente. Um mês ela vai bem, 2 meses, 3 meses, quem sabe 6 meses, 1 ano. Depois de 1 ano, chutei aqui um período, que ainda não vai chegar a isso, mas vamos imaginar que ela fique 1 ano. Ela começa a ficar extremamente esgotada do quê? De uma vida que não tem substância. Porque aquilo que era importante para ela, ela abandonou. Que era, na verdade, o relacionamento.
Então daqui a pouco eu não tenho mais comunhão na igreja, porque eu não trabalho mais, porque eu não quero, já me chateei. Entenda, não estou falando de forma pejorativa, eu entendo a dor. O sofrimento é um solo sagrado, no qual eu piso com muito cuidado. Enfatizei muito esse domingo pela manhã aqui, preparando para a questão da batalha espiritual, que começa domingo que vem pela manhã. Eu tenho muito cuidado em falar do sofrimento dos outros, porque é muito fácil ser cruel e duro quando eu não estou sofrendo. É mole falar do sofrimento dos outros, não sou eu que estou passando. Amanhã quem levanta é você. Eu não estou lá com você para levantar de manhã. Quem vai dormir e encarar a noite é você. Eu vou encarar a minha, você vai encarar a sua. Então tenho muito cuidado com essa questão do sofrimento e de forma alguma eu estou fazendo pouco caso do seu sofrimento. Acredite que não estou. Eu jamais farei isso. Eu tenho um tremendo respeito pelos que sofrem. Mas se eu for abandonando tudo que me esgota, daqui a pouco, na minha vida não tem nada de significativo. Eu virei uma vida assim, solta. Não me esgota, mas também não tenho nada de importante. Quem eu amo, eu não tenho. Aquilo que realmente eu quero, eu não tenho. Porque eu simplesmente fui me esgotando e fui abandonando. Ora, por consequência, toda essa introdução vai dizer o seguinte: para nós, cristãos, que tememos a Deus, quantos temem o Senhor, digam aleluia. A vida superficial não é uma opção. A superficialidade para nós não é uma opção, em nada. Em nada. A superficialidade não é uma opção. E essa é a primeira parte. Diga comigo, a superficialidade não é uma opção. Mas primeiro a gente vai para o texto sagrado de 1 Reis capítulo 10. Desculpe, 1 Reis capítulo 19. É a história de Elias quando ele entra num processo depressivo de esgotamento. Tá, queridos? Você pode ler com a gente aqui na projeção. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã essas horas não fizerem eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, chega, não aguento mais. Toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali, versículo 9, entrou numa caverna onde passou a noite, eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: me ajude, vai, que faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Senhor Deus e Pai, fala conosco, mais uma vez te imploramos e te pedimos, realiza o teu querer, abençoa-nos, capacita-nos a superarmos o esgotamento, em nome de Jesus Cristo. O povo de Deus diga, ore comigo, diga: em nome de Jesus, eu vou superar o esgotamento. Diga aleluia. Um dos aspectos fundamentais do esgotamento é que ele me leva a uma vida de superficialidade. E toda aquela minha introdução foi para falar isso aqui agora. Venho de um relacionamento desgastado. Sofri pra caramba. Seja no casamento, seja no noivado, seja no namoro. Relacionamentos longos, irmãos, eles tendem naturalmente a se esgotarem. Pela própria duração do relacionamento. Ora, se eu decidir que não quero mais sofrer com nada na vida, se eu decidir que não quero mais passar por nada parecido com aquilo, eu começo a correr um risco seríssimo da minha vida ser uma vida extremamente, me ajude, superficial, algo que fica sempre na superfície. Ele não se aprofunda. Eu começo no todo. A pessoa vai para o trabalho, mas a vida dela é superficial no trabalho. Ela não quer se envolver ali com ninguém, nem com a vida profissional. Ela vem, por favor, não tome como uma crítica negativa, nem como uma crítica direta a ninguém, porque não é. Já cansei de falar aqui, perdoe a repetir de novo. Eu falo para a coletividade naquilo que Deus colocou no meu coração, e é Deus quem fala com você individualmente.
Então, se agora de alguma maneira encaixar, é a misericórdia do Senhor. Diga aleluia. Aí eu começo a vir à igreja, eu tenho temor a Deus, mas eu já apanhei na igreja, já sofri, seja aqui, seja em outro lugar. Por quê? Porque eu comecei a me envolver, eu comecei a aprofundar a minha relação ministerial, eu comecei a me aprofundar no relacionamento com as pessoas, comecei a apanhar. Eu então começo a ficar também na superfície dos relacionamentos na igreja. Aí me decepcionei afetivamente, amorosamente. E quem é que não se decepcionou afetivamente e amorosamente? Não quero mais passar por aquilo porque a dor foi horrível. E eu reconheço que não é mole. Aí eu começo a ter relacionamentos, me ajude. Me ajude, fale comigo, vai. Olha aquilo, se eu não tiver cuidado, eu apesar de crente, daqui a pouco a minha vida é a própria superficialidade. O que tem de profundo na minha vida? Nada. O que realmente... O contrário, perdoe-me, do que diz a palavra de Deus, tudo que fizer, desfazei-o de todo o coração. Tudo que fizer, desfazei-o. O fazeio de todo o coração é, não tenha medo de se aprofundar. Segundo a palavra de Deus, é melhor se aprofundar e se machucar porque Deus cura a ferida, do que viver uma vida superficial. Em que tudo meu é absolutamente superficial. Após uma vida de extrema profundidade, irmãos, porque Elias tinha uma vida extremamente aprofundada na sua relação com Deus, Elias fazia o que fazia com paixão. E aí vale um parênteses aqui agora, porque os que fazem as coisas com paixão sofrem um problema, que você faz com paixão e se decepciona também com muita intensidade. E aí Elias, após uma vida de muita intensidade, de muita profundidade, derramando a alma para Deus, ele vai enfrentar os profetas de Baal, centenas. Ele, cheio do poder de Deus, derrota todos, diga glória a Deus. Mas derrotou tudo, chega na notícia a Jezabel, que era a líder lá deles, dos profetas de Baal, e ela era a esposa do rei, e mandava e desmandava no rei, o rei Acabe. Ela então manda um recado, uma mensagem para Elias. Olha, faça-me os deuses o que eles quiserem, se amanhã essa hora eu não fizer com você o que você fez com eles. Vou acabar contigo. Elias, o grande Elias, teme, ele fica com medo. Ele fica com medo, então ele começa o processo típico do esgotamento da depressão. Ele, primeiro, foge, me ajude, ele. Segunda parte, o processo do esgotamento. Fale comigo, vai. Primeiro ele foge. Entra em depressão. Quer acompanhar isso? Volta lá o texto comigo. Quer ver? Veja como isso vai acontecendo passo a passo de forma muito clara. Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe, faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã essas horas não fizerem a tua vida como fizeste a cada um deles. Versículo 3. Vai. Leia comigo. Temendo, medo. Pois levantou-se, foi para salvar sua vida e se foi, chegou a Beceba. E ali deixou o seu moço, que é o camarada que andava com ele para todo lado. Ele está se isolando. Depois ele vai para o deserto. Então ele teme, ele se isola, ele está se escondendo, ele vai para o deserto, ele não quer ver ninguém. E aí ele entra num processo depressivo, se decepciona com tudo e com todo mundo, está decepcionado inclusive com Deus. A gente vê no contexto depois como ele reclama com Deus. Senhor, ele fala isso 2 vezes. Eu fui zeloso, eu te servia e olha só a paga que eu tive. Está decepcionado com Deus e com o mundo. E aí, queridos, ele começa a desejar a própria morte. Versículo 4, me ajude, leia em voz alta comigo. Ele mesmo, bem alto, me ajude, vai. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimo, e pediu, e disse, vai, basta! Ele está, olha onde foi parar o homem de Deus, ele está querendo a morte, me ajude, ele está querendo a morte, ele está sozinho, ele não quer ver ninguém, ele não quer ter contato com ninguém, e ele está numa autocomiseração. Você sabe o que é autocomiseração? Uma das piores coisas que existe na vida é você sentir pena
de si mesmo. Uma das virtudes mais nobres do ser humano é a compaixão para com o outro. É eu olhar para você e ter compaixão, não pena, mas ter compaixão de você. Uma das piores coisas que existe no ser humano é eu ficar com pena de mim mesmo. Está vendo? Olha só, você não está vendo não como você não está vendo como eu estou sofrendo? Não está vendo não? Você não está vendo o quanto eu estou sofrendo? Até porque quando eu entro nesse processo terrível de autocomiseração, de pena de mim mesmo, eu começo a achar que isso me dá o direito de arrebentar com a vida de todo mundo. Olha, queridos, eu conheço famílias inteiras que são destruídas porque alguém acha que é o pior sofredor do mundo e por isso se acha no direito de quê? Me ajude. De fazer todo mundo sofrer. E olha, e faz isso sem perceber. Talvez você esteja fazendo isso com a tua família. Porque você fica... Olha só a minha situação, não está vendo a minha situação? Olha só como é que é isso, não está vendo? Não está vendo? Não está vendo? Não está vendo? Olha, se não for eu, essa casa desmorona. Se não for eu, olha, se não for eu, tudo é nas minhas costas, essa família, tudo nessa família nas minhas costas, tudo estoura em cima de mim. Eu não aguento mais. E nesse processo, meu amigo, eu vou levando todo mundo, porque eu acho que eu sou a Amélia do mundo. C.S. Lewis tem uma história muito interessante que ele fala de uma senhora. A história não é verdadeira, é fictícia, mas é muito interessante. Ele fala de uma senhora que ele chama de senhora Ranzinza, não lembro qual é o nome que ele dá para ela, mas permita-me um parênteses aqui agora, em que a família inteira dependia dela. Me ajude, para fixar, a família... E um dia ela foi ser visitada pelo pastor, lá foi o pastor chegou e falou assim, meu Deus... Olha que eu já vi que são famílias assim, irmãos. Que eu falo, você já viu também? E o pastor falou assim, meu Deus, se acontecer uma coisa com essa senhora, o que será dessa família? Você conhece famílias que pensa isso? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Se acontecer alguma coisa com fulano, o que vai ser dessa família? E o pastor falou, por quê? Ela, olha, pastor, se eu não levantar de manhã, ninguém levanta, pastor. Olha, se eu não acordar os meus filhos, ninguém morre, não. E aí ela foi contando, e ele falou assim, meu Deus, se essa mulher morrer, essa família acaba. Não, porque olha só, pastor, eu tenho que ficar, pastor, até acordado esperando meu filho voltar. E se eu não ficar acordado e ele voltar, ele chegar, olha, pede, e aí ela vai narrando toda a via crucis dela, até que um dia a mulher morreu. Me ajuda, querido, um dia a mulher, e o pastor falou, vai, me ajuda. Fala comigo, vai. E agora? Vai acabar a família. Um mês depois ele volta lá, a família, mas ficou um espetáculo. Sabe qual é a conclusão? Não conseguiu entender, até porque eu contei a história de uma forma reduzida. Na verdade, ela acabava fazendo com que todos dependessem dela. E ela virava, na verdade, o fator de desgraça, querendo ser o fator de graça. Porque ela sentia a própria vítima do mundo. E aí, queridos, terceira e última parte. Saindo da caverna e vencendo a vitimização. Fale comigo, vai. Há duas coisas aqui que vão acontecer para você vencer o esgotamento. Se é inevitável enfrentar o esgotamento, não é inevitável perder para ele. Eu posso superar. Diga, em nome de Jesus, eu posso superar. Me ajude, diga assim, em nome de Jesus. Vai, fala, vai. Diga assim, em nome de Jesus, porque eu não quero viver uma vida superficial. Eu quero amar e amar com tudo que eu tenho. Eu quero chegar na igreja e derramar meu coração. Eu quero entrar na obra de Deus e entrar com tudo que eu tenho. Eu quero viver com tudo que Deus me deu. Eu não quero viver pelos lados. Eu quero viver na profundidade daquilo que Deus me permitir. Quero me aprofundar em tudo que Deus me der. Eu não quero uma vida superficial. Não me interessa essa vida. Não te interessa uma vida superficial? Diga aleluia para Jesus ouvir. A mim não interessa. Não interessa. Em que nada tem profundidade. Eu quero uma vida com profundidade. Mas eu sei que a profundidade gera esgotamento. Eu sei que o aprofundamento das relações geram muita dor. Então calma aí. Eu quero me aprofundar, mas não quero sofrer. Quem quer se aprofundar, mas não quer sofrer? Balança a mão assim igual a mim, vai. Acho que é quase que o paraíso, né? Bom, mas eu quero me aprofundar. Sei que o sofrimento vai vir, o esgotamento, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Como? Há várias coisas, né, irmãos? Estamos falando durante as mensagens.
Hoje eu quero falar de duas. Uma, nunca faça o papel de vítima. É a vitimização. Me ajude. Nunca faça. E eu falei muito sobre isso domingo passado, pela manhã. O capítulo 53 de Isaías é lido de uma forma completamente equivocada. O capítulo 53 de Isaías diz assim: mas ele, falando de Jesus, foi transpassado pelas nossas projeções e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que estava passado sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Era rejeitado, o mais rejeitado entre os homens, homem que sabia o que sabe o que é padecer, de quem os homens escondiam o rosto. Né? Quando você olha lá, você pensa com Jesus assim, quase que um coitadinho. Quando você pega Jesus falando lá em João, no Evangelho de João, e eu li esse texto com vocês, assim, olha só, rapaz, não confundam. Deixa eu citar um outro texto. Jesus, no jardim do Getsemane, fale comigo, Jesus, aí vem os soldados para prendê-lo, vai, me ajuda, vem. Aí Pedro pega, mas corta a orelha de Malco. Jesus fala assim, para, rapaz, tá maluco? Cura Malco, fala assim, tu pensa que se eu quiser, me ajuda, eu não invocaria agora uma legião de anjos, acabava com isso aqui, rapaz. Eu não perdi o controle de nada, cara. Quando ele fala da vida assim, ninguém toma a minha vida, eu entreguei espontaneamente. Não entendeu? Ele sofreu muito, me ajude, diga. Mas jamais fez papel de coitadinho. Jamais foi vítima. Ele tinha um controle da história, diga aleluia. Quando eu pego o apóstolo Paulo e vejo lá, eu li aqui no domingo passado pela manhã, perdoe mais uma vez a referência, e ele fala, tomei chibatada, passei naufrágio, fui assaltado, fui traído, pancada de um lado, pancada do outro, fala assim, vidazinha danada do cara, rapaz. Olha, vai sofrer assim. Aí você pega Romanos 8, 17 e ele fala assim, mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não entendeu? Eu sofri a beça, mas nunca fui vítima de nada. Quando eu pego Elias, eu já não vejo isso nesse momento. Sabe o que eu vejo? Elias exatamente fazendo o papel de vítima. Porque não tem ninguém, eu sozinho, nem todo mundo me abandonou. Quer ver? Leia um versículo, se não é a própria vítima. Vá lá comigo no texto, vá lá comigo. Volte ao texto. Versículo 10 e versículo 14 são rigorosamente iguais, tá? Ele respondeu, Elias respondeu. Tá no 10 ali? Tá. Vamos lá, leia comigo em voz alta, me ajude, vai. Tenho... Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. E eu fiquei só e procuram. Ele estava tão impregnado por essa vitimização, que olha o que ele fala no versículo 14. Olha que coisa diferente. Olha só, vamos lá, vai. 14, tem o 14? Vamos lá, vai. Ele respondeu, vai. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas da espada, e eu fiquei e procuram tirar minha vida. Você sabe o que é isso? E que você vai falar com a pessoa e fala assim, ai, mas olha, você tem que ver, os meus filhos me abandonaram. Aí tu passa uma semana, tu fala com a pessoa, e aí melhorou? Não, porque os meus, vai, os meus filhos, é quase que por quê? Porque aquilo está na alma, cara. Aí Deus vira para Elias e fala assim, para com esse negócio, rapaz. O anjo do Senhor aparece, primeiro, levanta e come. Tinha pão e água lá. Depois vira para ele e acha espetacular quando fala assim, porque o teu caminho será sobremodo longo. Repita comigo, vai. Olha, irmãos, veja se não é o oposto do que a gente imagina. Pensa, eu estou tratando de uma pessoa que está um caco. Me ajuda, vai. Eu estou tratando de uma pessoa que está se sentindo o cocô do cavalo do bandido. E aí tu tá lá arrasada, não sei o que e tal, e tu fica, não, realmente, puxa, teus filhos, teu marido, a vida é muito cruel com você. Sabe o que Deus manda fazer com Elias? Rapaz, levanta, come e vai e dá uma missão para ele na hora. Mas não tinha que dar um tempo para o cara se recuperar? Que tempo, coisa nenhuma, rapaz. Sabe o que está te faltando? Está te faltando retomar a tua vida. Encarar um novo desafio. E é o que Deus faz com Elias. Manda ele para um novo desafio. Mas sim, tira daqui e manda para o desafio. Irmãos, vítima eu não sou. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Diga comigo, em nome de Jesus, vítima eu não sou. Vai. Eu não tenho a pior vida do mundo, eu não tenho nada pior do mundo, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro.
Não faço bem esse papel, não quero esse papel e rejeito o papel de coitadinho. E 2, irmãos, sai dessa caverna, sai desse isolamento. É o que Deus fala com Elias. Você quer voltar lá comigo para a gente pegar esse contexto? Versículo 9, 1 Reis 19, 9. Ali, me ajude, vai. Ali, Elias entrou numa caverna, me ajude, onde? E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, vai. Ou seja, Elias, o teu lugar não é aqui, o teu lugar, querido, é lá no desafio. A pior coisa que você pode fazer no momento de esgotamento é se isolar. Cada um tem sua caverna, queridos. A caverna de Elias era literal, ele sentou com uma caverna mesmo. Outros, é a comida. Eu conversava com uma pessoa falando sobre isso. A caverna, às vezes, vira comida. Você se refugia na comida. Outros, a caverna é a própria situação de superficialidade. A superficialidade, muitas vezes, é uma tremenda de uma caverna na qual a gente entra nela. Não quero mais me envolver com nada. Estou decepcionado, estou machucado na vida, então não quero mais me aprofundar na... Não quero sofrer. E aí eu fico numa caverna da superficialidade, coisa que eu não quero. Nessa noite, irmãos, primeiro, vítima eu não sou porque Jesus morreu por mim. 2, é hora de sair dessa caverna, do isolamento, aonde eu tenho me escondido, e voltar e enfrentar meus desafios. Porque Deus está comigo nos meus desafios. Deus está comigo nos meus desafios. Diga, me ajude, diga assim, Deus está comigo nos meus desafios. Deus está, queridos. Levanta. Há uma maneira diferente de entender isso. Leia o versículo 7, por favor, só para eu poder explicar, e semana que vem eu encerro, tá, queridos? Tem muita coisa para falar, eu vou parar aqui agora. Versículo 7, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, me ajude, levanta-te e come, porque o caminho te será... Você pode interpretar isso de duas maneiras. Meu Deus, ainda tenho, me ajuda, vai. Olhe para mim, veja como é uma questão de ótica. Para alguém que está acabado, te sentindo nada. Meu Deus, ainda tenho. Já estou acabado, ainda tenho um caminho sobremodo longo. Eu posso parar e falar assim, rapaz, para quem estava acabado até agora, eu ainda tenho um caminho enorme para trilhar. Ainda tenho mais para frente do que para trás. Eu gosto de pensar, irmãos. Se Deus vai me dar esse direito ou não, só Ele pode dizer. Mas eu gosto de pensar que aos 46 anos eu tenho mais para frente do que para trás. Eu gosto de imaginar que eu tenho mais para fazer do que eu já fiz. E eu gosto de pensar que Deus ainda tem um caminho sobremodo longo. Quem quer um caminho sobremodo longo? Deixa eu ver. Mas não vai ser na caverna, querido, porque na caverna nem caminho não tem. Mas e se eu me machucar? Se eu me machucar, Deus me cura. Mas uma vida superficial, queridos, eu não vou ter. Eu vou ter uma vida com profundidade. Feche os seus olhos, por gentileza. Tríade, vem cá, queridos, vem me ajudar. Você já se machucou, já ficou esgotado, mas não tem a mínima vontade de viver uma vida superficial e não vai viver, fique de pé, eu vou orar por você. Tragam para mim os pedidos de oração, por gentileza, me ajudem. Ressuscita-me. Como é que começa aquele... Mestre, eu preciso de um milagre. Vamos cantar uma vez. Irmãos, eu já vivi isso. Talvez por isso esse assunto seja tão caro para o meu coração. Olhe para mim. Sempre amei tudo aquilo que Deus me deu. Mas em alguns momentos da minha vida, já pensei em abandonar aquilo que tanto amei, para não sofrer mais. Até que descobri, queridos, que a vida superficial é um sofrimento pior do que o sofrimento que pode advir da decepção. A decepção Deus cura, e cura mesmo. Quantos creem nisso, digam aleluia. Eu não vou viver na superficialidade. Eu vou me aprofundar.
Fale com o Papai do Céu, clame o seu santo nome. Senhor, nós pedimos a tua presença e o teu poder sobre cada pedido de oração nessa sexta, mas sobre cada vida que está aqui hoje, que está, quem sabe, assistindo esse DVD, num outro momento, está assistindo talvez pela internet, não importa, Deus, que o teu poder se manifeste e que eles entendam que a caverna não é o lugar deles, que a vida de superficialidade não é a vida que tu desejas para cada um de nós, que o aprofundar-se, Deus, tem os seus riscos, claro, mas tem também o benefício do teu Espírito Santo. Toda vez que nos aprofundamos, Senhor, tu estás conosco. Tu nunca estás na superficialidade, Deus, tu sempre estás na profundidade. Tu estás num casamento que se aprofunda, num marido que ama a sua esposa, num pai, numa mãe que dedica o coração com tudo que tem pelos seus filhos, mesmo com todos os riscos disso. Tu estás naquele, Deus, que derrama o coração, mesmo sofrendo muitas vezes. Capacita-nos, Deus, a não temermos a profundidade, porque o teu poder está conosco na profundidade. Daquele que talvez entrou aqui hoje achando que nunca mais na vida ia namorar, que nunca mais na vida ia fazer a tua obra, que nunca mais na vida ia se envolver, que ia ficar na superficialidade, mas vai sair daqui se aprofundando e crendo que tu estás conosco nesse processo. Que como Elias possamos sair da caverna, pararmos de nos vitimarmos, de tomarmos uma posição de coitados e voltarmos para o desafio, porque em nome de Jesus, eu profetizo um caminho sobremodo longo. Clamamos a Ti, te exaltamos em Cristo Jesus. Todos digam. Eu sempre espero, sempre que possível, para poder contextualizar. No domingo pela noite, Matos, não vou pregar sobre esse tema, mas nós vamos ungir você. Estamos num momento muito significativo, já chegando em agosto, para que Deus te dê mais para frente do que você teve para trás. Para que Deus te dê muito mais, não importa a sua idade, um caminho sobremodo longo. Toque na pessoa do seu lado, ore por ela, diga: Senhor, dá uma vida longa, cheia do teu poder. Muito para fazer, muito para construir, muito para se aprofundar, mesmo com decepções e tristezas e angústias, mas cheios do teu Espírito. Eu profetizo sobre você, querido, em nome de Jesus, poder para um caminho sobremodo longo. O povo de Deus diga aleluia. Você que quer um casamento longo para você, que quer um ministério longo para você, é domingo à noite, não falta. Domingo pela manhã a gente fala sobre batalha espiritual, um tema altamente pertinente, até nesse contexto, e à noite eu te abençoo nessa área. Vamos louvar o Senhor, terminar adorando ao Senhor. Vamos lá. Você assistiu um DVD da Igreja de Nova Vida Ministério é de Deus. Visite nossa livraria e adquira outras mensagens que também irão abençoar muito a sua vida.